Muito bem, vamos lá. Bom dia, sejam bem-vindos aí, né, a todos para a nossa aula de terça-feira, né, Ética Contábil, hoje dia 30 de março do ano 2021, e a gente inicia, né, com a aula 7, tá bom? Bom dia, Mariana, e bom dia aí aos demais, tá? Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a aula 7, hoje nós vamos falar sobre a aula 7 e também a aula 8, tá? São duas aulas para a gente aí estar comentando um pouquinho, já está postado no portal Cigar, mas a gente pode estar tirando dúvida aí dos alunos que porventura tiverem, tá ok? Deixa eu só compartilhar aqui, aula 7. Bom, acredito que vocês já estão vendo aí na tela. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre responsabilidade social e o desenvolvimento sustentável. O que seria isso, né? Alguns de vocês aí teriam ideia do que seria isso? Responsabilidade social e o desenvolvimento sustentável? Acredito que vocês já ouviram falar, né? Na última aula a gente falou, né, basicamente de responsabilidade social. Agora a gente vai integrar, né, esses dois itens muito importantes hoje no cotidiano empresarial, tá? Desenvolvimento sustentável. Bom, então a gente inicia a nossa aula falando aí um pouquinho sobre a questão de responsabilidade. O que significa, né? De acordo com a língua portuguesa, pessoal, responsabilidade significa dever de arcar com o próprio comportamento ou com as ações de outrem, tá? Então, o significado direciona o quê? Ao pensamento de que não somos o quê? Responsáveis apenas pelos nossos atos, mas também, não se esqueça, responsável pelos atos de terceiros, compreender-se também que nossos atos são impregnados de ações que causam e geram impactos efetivos ao nosso redor. Isso a gente caracteriza como a comunidade, ao meio ambiente. Então, tudo está, né, dentro da responsabilidade. É o dever de arcar, tá, com o próprio comportamento que a gente tem. Isso, por que a gente fala muito em ética, né? Vocês, como futuros profissionais da área de contabilidade, vocês vão passar por situações constrangedoras, né? Situações difíceis, mas que vocês vão saber lidar com certeza, tá? Isso é responsabilidade, tá? Como eu sempre falo para os alunos, vocês vão ter aí muitas oportunidades de emprego, salários ótimos, né? Salários razoáveis, salários baixos. Por quê? Porque depende da responsabilidade de um determinado trabalho, determinado setor. Muita gente às vezes procura o quê? Um trabalho mais fácil. Mas o fácil, pessoal, todo mundo faz. E quando todo mundo faz, automaticamente a gente tem muita oferta e pouca demanda, automaticamente o preço cai, tá? Então é necessário que a partir de agora vocês pensem a responsabilidade, seja para qualquer cargo, né? Ah, é difícil? Às vezes é difícil, é complicado, mas vocês vão conseguir vencer, tá? Então tenha responsabilidade a partir de agora nessa questão aí do serviço, do trabalho, tá ok? Que vocês vão ser aí bem recompensados. Em se tratando de empresas, é responsabilidade muito mais do que só cumprir as leis, tá, pessoal? Segundo Peter, o desempenho econômico não é a única responsabilidade de uma empresa, que a gente pode entender, tá? Assim como o desempenho educacional não é a única responsabilidade de uma escola. Então a gente tem que entender, primeiramente, o que é a responsabilidade, que é o dever, e depois a gente entender como se faz a aplicação dessa responsabilidade, tá? Então, nesse sentido, a gente pode perceber que a responsabilidade social não se trata somente de ações eventuais ou aquelas chamadas, né, assistencialistas, mas o quê? De atitude de valor no processo de uma gestão, tá? Onde vai além do que é obrigatório da gente fazer, do legal, seja com os colaboradores ou com os clientes, tá? De acordo aí com o Lima, ele cita nesse comportamento aí sobre a responsabilidade, tá? A empresa, pessoal, lembre-se, a empresa competitiva não precisa da cidadania empresarial para sobreviver. Ela precisa da cidadania empresarial para mostrar o quanto é importante a sua participação no processo de desenvolvimento de uma sociedade global, de uma sociedade geral, tá? É claro, a mesma ultrapassa barreiras da sua função econômica, participando ativamente como um ator de transformação social, ou seja, um fator em si, né? Ela não só está ali para tal desenvolvimento, né, das suas atividades para o lucro, mas ela tem um envolvimento, uma responsabilidade geral, tanto como a sociedade, que a gente fala assim sobre a questão da função econômica junto com o fator de transformação social, tá? Bom, e o que é sustentabilidade? O que é o desenvolvimento sustentável? Bom, sustentabilidade a gente pode entender que é uma forma de desenvolvimento que, mesmo suprindo nossas necessidades atuais, se preocupa para atender
essas necessidades para gerações futuras, né? Ou seja, você pensa o hoje, você pensa o amanhã, tá? Não só o hoje, é como a gente fala, né? As fontes esgotáveis que a gente tem que ter um jeito de manter para que as próximas, né, gerações tenham também, né, essa oportunidade de viver como a gente está vivendo agora, tá? É claro, sem prejudicar o meio ambiente, garantir uma formação saudável em si. Então, essa é a questão. Quando a gente fala reciclagem, né? Reciclar materiais, tá? Reutilizar a água, existe o desenvolvimento sustentável, tá? Dentro dessa questão, a gente fala, não se preocupa só hoje. Ah, se acabar amanhã, que se dane, eu não vou estar aqui. Não é assim. A gente tem que pensar também nessas gerações futuras, dos filhos, dos netos, bisnetos em si, a comunidade em geral, tá? Para a WWF Brasil, pessoal, ele diz que a colaboração e as parcerias com o mundo privado representa um pressuposto essencial para um futuro sustentável, tá? Por quê? Porque ajuda, dessa forma, a trazer o conceito de sustentabilidade da teoria para a prática. Por quê? Porque às vezes a gente aprende muita teoria e acaba esquecendo aí da prática, colocar em prática, né? Um exemplo, coleta seletiva. Né? Eu acredito que seria muito interessante as pessoas terem em mente, né? A importância da coleta seletiva, tá? De cada material ali descartado de modo correto. Então, a colaboração com uma empresa, comunidade, com certeza vai trazer essa questão aí da teoria que a gente estuda para prática no cotidiano, tá? Focar na sustentabilidade é o caminho necessário para não voltarmos aos primórdios do mercado, tá? Quando havia escassez dos produtos. Acredito que vocês já viram sobre essa questão aí, tá? Então, pessoal, essa teoria, ela se afirma quando Kotler diz que negligenciamos a sustentabilidade, né? E que vamos entrar na era da escassez, porque vai acabar, uma hora acaba, tá? Como disse Kofi Annan, sétimo secretário-geral das Nações Unidas, ele diz que o nosso maior desafio neste século é pegar uma ideia que pareça abstrata, desenvolvimento sustentável e torná-la uma realidade para todas as pessoas do mundo. Então, não só pensar em nós mesmos. Hoje a gente sabe que a gente vive num mundo capitalista, né? Hoje a gente tem aí um consumo exagerado. Tem a necessidade? Às vezes não, mas a gente negligencia nessa questão da forma da sustentabilidade, tá? Bom, as mudanças que a sociedade vem enfrentando nos últimos anos fez com que as empresas diminuíssem o foco da maximização dos lucros, né? No cenário atual, como a gente pode observar. Então, não é raro ver empresários de pequeno, médio e grande porte buscarem a participação em projetos sociais ou apoio nos mesmos. Tá? Eu acredito que vocês já ouviram falar sobre a questão aí dos projetos, né, que as empresas estão aderindo. Isso por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais informadas, né? E os impactos da poluição ambiental, dos outros aspectos relacionados aí a responsabilidades sociais, nós temos variantes, né? Hoje a gente fala muito a questão da variantes, tá? Então nós temos aí a responsabilidade social de uma empresa, como o trabalho infantil, né? Não contratar crianças. A gente sabe que de uma certa idade a pessoa quer trabalhar, mas ela é proibida de exercer uma função. Mas hoje nós temos aí uma concepção mais mudada, né? Modernizada. A gente tem a questão aí dos estágios, né? Vocês podem observar. Por quê? Porque a responsabilidade da empresa está treinando essa pessoa, né? Esse jovem. Então, não é dentro aí do trabalho infantil, trabalho escravo, como a gente via aí antigamente, tá? Questão do trabalho forçado, saúde e segurança aí do trabalhador, tá? Então, começa, apesar da decisão aí da compra, principalmente dos consumidores. Por quê? Porque aquela empresa que não preza a responsabilidade, automaticamente ela fica para trás. Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida? Tá indo muito rápido? Não? Então, vamos lá, né? Bom dia aí para a Sábita, né? Para a Milena também, para a Jéssica, como eu já falei para a Mariana, para o Guilherme, né? A Milena aí, a nossa aluna de Cáceres, que já fez aí uma disciplina com a gente, e agora, né, Milena? Tá fazendo. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Hoje deu certo, né? Hoje deu certo, ainda bem. Tá certo. Então, seja bem-vindo, tá ok? Obrigada. A gente, como eu falei aí para os alunos que estavam na sala, a gente começou aí 7h05 porque a gente tem um tempo até 8 horas encerrar a aula, porque depois das 8 eu tenho outro compromisso, tá bom, pessoal? Então, por isso que a gente começa nesse horário. Quem não acompanhou, depois eu vou postar aí a gravação, beleza? Tranquilo? Então, vamos lá, vamos continuando aqui. Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando, tá? Então, pessoal,
Dentro dessa questão da consciência, que a gente fala da responsabilidade social e o desenvolvimento, que a gente tanto fala, né? Torna-se clara, é clara, a questão da escolha de bens e serviços proveniente de empresas que se mostra nessa questão da preocupação, tá? Que atua no fato da preservação do meio ambiente. Então, a gente se fala muito da utilização sustentável desses recursos naturais, tá? Então, a gente tem aí a questão dos objetivos referente a essa responsabilidade das empresas, que são ampliados e redirecionados a um fim, tá? Então, se tornar uma instituição que possibilita o quê? O enriquecimento de uma sociedade, tá? Que a mesma gera um lucro, como meio de garantir o cumprimento da sua função social, e estaria atuando também na questão do enriquecimento de uma sociedade, tá? Um exemplo que a gente pode perceber é dos produtos da Natura. Eu acredito que vocês já ouviram falar muito sobre essa marca, tá? Como exemplo, ela começa a ter outra visão na questão da preservação ambiental da Natura, né? Temos aí outras empresas em si, mas elas começam a passar uma imagem melhor. Por quê? Porque às vezes quem está comprando, adquirindo um produto, pensa que depois de uma leitura ou de um conhecimento, acha que a empresa está explorando a floresta, né, o meio ambiente, sem ter algo em troca, ou seja, prejudicando. Então acaba tendo essa preocupação das empresas por passar uma imagem boa. Tranquilo? Ética e responsabilidade social, o que, que tem a ver? Né? A gente define sempre, inicialmente, a ética empresarial. Então, ela compreende nada mais do que os princípios, como a gente já falou, e padrões que orientam o comportamento no mundo dos negócios. Por isso que é importante a gente ter ética, ter compromisso. Né? Vocês futuramente, eu acredito que alguns já estão trabalhando em alguma empresa, né? Outros vão ter seus escritórios, enfim, vão ter a sua função, seu trabalho. Sempre levar em consideração a ética, tá, pessoal? Tanto empresarial, tanto na sua empresa, né, que você futuramente possa abrir, ou na empresa que você trabalha. Compreender os princípios, o que é certo e o que é errado, tá? A responsabilidade social e a ética, pessoal, estão ligadas. A ética é a base da responsabilidade social e se expressa o quê? Por meio dos princípios, valores adotados pela organização na condução em si dos seus negócios. Isso é importante, responsabilidade, tá? Para quem não entrou aí no início, a gente falou um pouquinho da responsabilidade. O que é a responsabilidade? É o dever que a gente tem, não só dos nossos atos, mas os atos de terceiros que possam trazer aí prejuízos, né? Tanto para a sociedade como para o meio ambiente. Vasquez, pessoal, na sua definição, ele fala que ética é como teoria ou ciência do comportamento moral dos homens em sociedade, tá? Ou seja, é a ciência de uma forma específica de comportamento humano, né? É uma frase bem bacana que eu encontrei e até postei no meu status no WhatsApp, que eu achei bem interessante. Por quê? Porque às vezes a gente não compreende essa questão, né, da ética, tá? A ética começa em casa, na rua, no serviço, né? E assim por diante. Eu até achei interessante que diz assim: se você for à casa de outra pessoa, entre cego e saia de lá mudo. Respeite quem confiou e lhe mostrou sua intimidade. O que isso quer dizer, pessoal? É ética, né? A gente tem um costume, o ser humano tem um costume muito de falar mal, né? Seja de uma empresa, seja de uma pessoa. Se você trabalhou numa empresa e a empresa não foi tão assim superada pelas suas expectativas, não fale mal, tá? Eu mesmo já trabalhei em empresas que eu via a questão da sonegação grande, problemas grandes, tá? Que eu saí de lá e, infelizmente, né, por um ato de conseguir um serviço melhor, mas nunca falei mal da empresa, né? Por quê? Porque a gente tem que ter esse comportamento, tá? Um dia a empresa vai sofrer as sanções, e é o que sofreu, tá? Não por mim, mas pelos outros. Sempre vai ter um que vai tocar o fogo, né? Iniciar o fogo ali, tá? Então a gente tem que ter essa questão do comportamento, seja na casa de alguém, seja na rua, seja com um colega, saber conversar, tá? É essa questão. A gente define a ética como essa teoria, ciência do comportamento moral. É claro que a gente não vai agradar todo mundo, tá, pessoal? Nem um professor, nem vocês, né, nem uma empresa, nem a sociedade em geral. Mas a gente tem que ter ciência do nosso comportamento, da nossa moral, tá? Por que eu falo isso? Porque algum dia que você for expor as suas ideias, você tem um comportamento adequado que todo mundo, com certeza, aí vai compreender, tá? Ou quase todo mundo, tá?
Bom, temos aqui outra questão da citação do Hur, que diz que a ética estuda mais, né, a questão das morais e as moralidades, que analisa as escolhas que os agentes fazem em situações concretas e se as opções escolhidas estão dentro dos padrões sociais, ou seja, aqueles padrões corretos, tá? Então, essas definições, pessoal, pelos dois autores, atrelam a questão da ética e a moral, tá? Vasque diz que a moral seria constituída dos atos humanos e conscientes, né? Tantos voluntários dos indivíduos, que vão afetar outros indivíduos, grupos sociais ou a sociedade como um todo, tá? Lembre-se, é importantíssimo a gente compreender, tá? Na última aula, né, na aula posterior, que eu acredito que vai ser a aula 9 e 10, nós vamos falar sobre a questão aí da profissão, né, a consciência, né, do contador, o que, que ele pode fazer, o que, que ele não pode fazer, então é bem interessante que a gente vai compreender sobre essa questão, tá? Afirma também, pessoal, que não devemos falar de uma ética em geral, mas de morais claramente definitivas, tá? Então, as morais têm o quê? Caráter exclusivamente social, não se aplicam a atos pessoais que não afetem aos outros ou que não produzam consequências sobre outrem, tá? Expressam relações de força e formam os núcleos de ideologias. É como eu sempre falo, cada um tem a sua opinião, né? Hoje a gente ouve muito falar sobre a questão da política, né? Alguns é do lado aí do Lula, outros é do lado do Bolsonaro, outros é do lado aí de outras, vamos dizer assim, outras áreas políticas, né? Vamos dizer assim, partidos em si, tá? Mas cada um tem a sua ideologia, né? O seu conhecimento, tá? Então a gente deve respeitar, né? Principalmente no grupo de família sempre tem aquele um, né? Que puxa aí para o lado do seu partido, ou em si outro, mas a gente espera que todos façam algo para a sociedade, tá? Então, pessoal, dentro dessas questões aqui da ética e a responsabilidade social, as moralidades seriam as morais praticadas por organizações e públicos que se aplicam aos problemas do cotidiano, tá? A ética não se confunde com a moral. Na verdade, ela rege a conduta dos indivíduos e organização dentro de padrões e princípios moralmente aceitáveis, né? Como eu sempre falo, cada um tem a sua opinião e a gente tem que saber respeitar a opinião um do outro. Lembre-se, pessoal, sempre vai ter um adversário, sempre vai ter alguém que não vai concordar com você. E a gente tem que saber lidar com isso. Profissional, é como eu sempre falo, né? Sempre falo para minha esposa, profissional é profissional. E ele é diferente, tá? Agora, o amador não, né? O amador sempre vai querer dar um jeitinho aí brasileiro para se dar bem, tá? Responsabilidade social é o comportamento que as empresas têm perante a sociedade, a postura que adotam ao lidar com as questões e demandas do cotidiano, tá? Obedecendo, é claro, aí a critérios e pressupostos éticos, tá? De acordo com o Ferrell, pessoal, a ética empresarial diz respeito às regras e princípios que pautam decisões de indivíduos e grupos de trabalho, né? A responsabilidade social refere-se ao efeito das decisões de empresa sobre a sociedade. Isso é, né, a responsabilidade social. Vocês já ouviram falar muito, para quem não ouviu, vai ouvir falar do balanço social, tá? O que seria o balanço social? Alguém aí tem ideia? Vamos ver se vocês já passaram por essa questão aí. O que seria o balanço social? A gente ouve muito falar sobre isso. A empresa vai divulgar o balanço social. Vocês têm ideia? Alguém possa me responder? Pode ser pelo chat, pode abrir o microfone. O que vocês me dizem? Todos estão aí, né? Não estão dormindo? Ou vocês deixaram aí, saíram, né, para passear um pouquinho? Nem tanto, né, pessoal? Eu compreendo vocês, porque às vezes é muito cansativo também, por isso que a gente faz uma aula resumida, né? Nas minhas aulas de mestrado, que está sendo agora, inicialmente, algumas disciplinas online, igual de vocês aqui, às vezes a gente fica olhando só o professor, né, falar. E aí o professor diz que ele não está numa sessão de espiritismo, né? Como diz assim, ô José, você está aí, né? Fale alguma coisa, né? Eu acredito que não, vocês estão aí, tá? Então, a Milena diz que é um relatório publicado anualmente pela empresa. O balanço social trata das ações sociais, né? Quando a gente fala balanço patrimonial, a gente fala sobre a questão aí, né, dos bens, direitos e obrigações. Mas o balanço social, acredito que vocês vão ver, quem não viu, vai ser
nada mais do que as questões gerais da empresa, tá? Das ações sociais que as mesmas estão aí executando, tá? Balanço social, depois vocês podem pesquisar também na internet aí, tá ok? Então, pessoal, é importante que vocês analisem, veem essa questão da ética, ela é muito importante, tá? Quando a gente não vê esse conteúdo, quando a gente não se fala em ética, às vezes a gente não tem nem muita ideia. A gente já ouviu falar, mas não sabe o que se representa, tá? Bom, então essa ideia, né, essa questão da ética e responsabilidade social reforça a ideia de que a responsabilidade, né, nas empresas só poderá ser incorporada ao processo diário de tomada de decisão, né, ou de decisões, se as organizações incluírem em sua filosofia aquela questão da estratégia de ação, preocupações de natureza ética. Hoje a gente observa muito isso, né? Então, a conduta ética nas organizações também é definida na transparência das empresas, nas relações com seus públicos, preocupações que possuem, né, com o impacto das suas atividades dentro de uma sociedade. Então, essa relação de confiança contribui para o sucesso das empresas. Então, o sucesso que se reverte de forma financeira, graças à imagem que se tem a empresa relacionada à responsabilidade social. Como eu falei, hoje as empresas começam a perceber, né, a importância da responsabilidade social, né, dentro de um contexto de uma sociedade. Então, passa uma boa imagem aí para a comunidade, tá? Em relação de confiança entre empresa e públicos, deve estar alicerçada em bases sólidas, tá, pessoal? Então, observamos que a ética não pode ser o quê? Um artifício mercadológico, ou seja, você utilizar a ética somente para vender, né, para conquistar algo e depois não exercer mais essa função, essa questão aí da ética, tá? Então, tem que estar na essência das empresas, tá? Como a gente sempre fala, a máscara cai nas situações de crise, e nesse contexto valoriza-se a transparência, que vai além de informar o que está acontecendo, mas se antecipar dos fatos, tá? Como eu sempre falo, seja você mesmo, em qualquer situação, em qualquer, né, lugar, tá? Evitar situações que possam prejudicar os públicos, como, por exemplo, retirar do mercado um produto contaminado antes de saber as causas da contaminação. Essa questão se refere às empresas, né, de mercado, tá? Um exemplo aqui mesmo em Sinop, no supermercado, não vou dizer o nome, mas um supermercado de nossa cidade, se a empresa, se a pessoa, né, o cliente encontrar algum produto que já está com uma data vencida, né, uma data de um produto já passou, já venceu esse produto, o mesmo procurar, né, ali a coordenação da empresa ou a direção, que o mesmo vai automaticamente receber o dinheiro de volta e vai ganhar o produto, tá? Por quê? Porque pode acontecer, né? É um processo aí que as empresas acabam passando. Se encontrar algum produto, né, que está vencido, procure a coordenação que o mesmo será restituído, além de ganhar o produto novo, tá? Por quê? Porque tem muita empresa, não sei se vocês já viram, que escondem essa questão, tá? Questão do açougue, a questão aí de alguns outros produtos, perecíveis principalmente, que o mesmo escondem, né? Não ajam com ética, não quer perder o produto em si, vamos dizer, né? Então, os consumidores valorizam e prestigiam as empresas pelo seu comportamento. Hoje está diferente, né? No Reino Unido, organizações estão mensurando o consumo de bens e serviços considerados éticos pela população. Então, segundo a estimativa aí do grupo bancário Tecup, divulgados em seu último relatório sobre o tema, o consumo ético chegou equivalente a 34 bilhões, tá? Essa data de 2003, pessoal, foi de um relatório que eu consegui, tá? Algumas outras pesquisas, mas tivemos aí outras pesquisas que esses valores, depois até vou atualizar, que aumentou, chegou a 80 bilhões em 2019, o último relatório que a gente tem. Então, só para vocês verem a importância, né, da ética e a responsabilidade social empresarial. O relatório foi montado de acordo com os dados, tá, de uma pesquisa ethical, né, Purchasing Index do banco. O índice examina o total consumido pela população de bens e serviços relacionados à questão ética, tá, que vão desde artigos de consumo normais a serviços financeiros que são adquiridos pelo consumidor. Então, essa questão é válida, é importante para as empresas, tá? A ética, ela influencia nas escolhas dos consumidores e também no valor das ações das organizações, tá? As empresas com responsabilidade social valorizam 30% mais suas ações na bolsa, tá? Então foi feito aí um levantamento relacionado
sobre essa questão. Nos últimos anos, uma valorização em média de 30% maior do que as que não possuem essa certificação. Tá? As empresas listadas aí pelo índice Dow Jones de sustentabilidade, por exemplo, tiveram uma valorização de 44%. Então, só para vocês terem ideia, a importância da responsabilidade, tá? Então, os ganhos de se ter um comportamento ético, socialmente responsável, está gerando lucros palpáveis para a empresa no mercado, tá? Então, como a gente já viu aí, as condutas éticas têm de estar presentes na gestão das empresas, tá? O Código de Ética é um documento que diz sobre os princípios éticos que orienta a organização na condução dos negócios e que devam atender os interesses dos seus públicos. Isso é importante, tá, pessoal? Então, um estudo aí feito, né, pelo Institute of Business Ethics estimou que mais de 60% das 500 empresas do mundo têm códigos de ética. E a gente sabe, né, se segue, automaticamente vem o retorno, tá? Bom, porém, pessoal, sobre a questão da responsabilidade social, porém não é a existência de um código de ética que comprova a conduta da empresa, né? É a mesma coisa de vocês terem aí um exemplo, a Bíblia, né, sagrada, e vocês não terem o quê? O acompanhamento, vocês leram, vocês viram o que é certo e vocês não acompanhar. É a mesma coisa de uma empresa, ter ali o código de ética e não seguir, tá? A vivência de princípios é o que assegura o caráter ético prioritário para os públicos que consideram sua relação com essas empresas. O que está no código, a mesma está seguindo. Então, o código e a ética devem ser incorporados naturalmente, tá, nas organizações. Porém, alguns aspectos têm que ser levados em consideração, segundo Ferrell. Isso que a gente verifica, tá? E quais são? Um deles é a constatação de que as empresas precisam ter lucro. É claro, todas as empresas abrem para ter lucro, para sobreviver no mercado, né, pessoal? E outro é a conciliação de interesse entre a gana de ter o lucro e os desejos e as necessidades de uma sociedade, tá? Então, a forma como obtém o lucro e a busca pelo equilíbrio entre os dois pontos de interesse caracteriza a conduta e a ética nas organizações, beleza? Tranquilo, pessoal? Então, a gente falou resumidamente sobre a questão aí da responsabilidade social e o desenvolvimento sustentável. Alguma pergunta, dúvida? Próxima aula, que vai ser a aula 8 agora, vamos falar um pouquinho sobre a prática da responsabilidade social. Beleza? Dúvidas, perguntas, ficam à vontade, tá? Vamos lá então, vamos para a aula 8, e aí a gente encerra a nossa aula por hoje, tá, pessoal? Então é um resumo, não é tão demorado assim. Acredito que alguns de vocês têm algum compromisso também, né? Alguns estão no trabalho, estão acompanhando, tem outros que iniciam às 8 horas, então para a gente não perder muito tempo, tá? Vamos lá então. Então, a prática da responsabilidade social. O que isso quer dizer? Né? E isso está relacionado às empresas. Bom, mundialmente, pessoal, as primeiras práticas sociais ficaram conhecidas nos Estados Unidos como é de costume, né? Na qual foram introduzidas durante o século XX, na década de 30, sendo as primeiras definições sobre a questão da responsabilidade social que a gente falou, tá? Com a evolução do conceito, a responsabilidade social é vista como uma forma das empresas terem maior participação dentro de uma sociedade, tá? Citação de Arrebola, 2004, uma definição aí, né, sobre essa prática da responsabilidade social. Então, dessa forma, voltam-se as práticas sociais, tendo com isso a oportunidade de interagir com os seus colaboradores, tentando proporcionar um bom ambiente de trabalho o qual estimule seus desempenhos, ou seja, estabelecendo um relacionamento saudável entre o ambiente da organização e o ambiente externo, chamado stakeholders, né, que a gente falou na última aula, buscando a qualidade e a interação com o ambiente e a sociedade, né? Então, lembrando que as grandes empresas estão cada vez mais em busca de um diferencial. Por quê? Porque hoje a gente corre atrás, às vezes, de uma novidade, algo novo, algo que possa, né, substituir aqueles produtos obsoletos, né, que a gente está aí cansado de ver nas prateleiras. A gente quer algo novo. Então, as empresas estão buscando isso, tá? Um diferencial. Para quê? Para competir e destacar nesse mercado tão disputado que a gente vê. Então, fazendo com que as suas tomadas de decisões sejam mais de cunho social, não pensando apenas no lucro, na lucratividade, como a gente já falou, tá? É claro que essas práticas sociais sejam utilizadas, na maioria das vezes, como estratégia competitiva. A organização busca investir na sua imagem, fortalecendo através de marketing social
e procurando, assim, a valorizar suas ações no mercado de capitais, tá? Isso é importante a gente verificar, tá? Assim, os ganhos com as tais ações refletem em ambos, seja no bem-estar social, tá? Ou proporcionando oportunidades de lucratividade, tá? Que vai favorecer a consciência socioambiental dos stakeholders para que uma organização promova o aumento do retorno econômico almejado, tá? Seja em decorrência dessa necessidade de redefinição, ou seja, redefinir as suas condutas, as suas ações perante o mercado, tá? Temos um exemplo bem prático sobre a questão ações, né, das ações sociais da Petrobras, que divide-se em 3 segmentos: social, cultural e ambiental. Se vocês acessarem esse site, pessoal, que vocês estão vendo aí na tela, ó, petrobras.com.br, vocês vão ver a questão aí do segmento social. Então, a Petrobras, ela tem em vista contribuir muito para o desenvolvimento do país com essas ações, tá? Pois sempre acreditou ter uma função social, não somente econômica, como a gente pode ver, tá? Ao apoiar projetos na tentativa de contribuir na redução das desigualdades sociais, favorecendo em si toda a cidadania, né? Claro, promovendo programas que vai apoiar as comunidades próximas às suas unidades industriais, além de incentivar o trabalho voluntário realizado aí pelos seus próprios trabalhadores ou colaboradores, tá? Então, essa é uma das empresas que a gente cita como uma empresa que pensa nessa questão da responsabilidade social, tá? Bom, utilizando de soluções tecnológicas para atuar nos princípios de sustentabilidade, a Petrobras é a mais sustentável entre as empresas de petróleo que a gente pode observar, né? O desenvolvimento sustentável, termo adaptado pela Agenda 21, possui uma relação direta com o quê? Com as práticas sociais e empresariais, em que a sustentabilidade se comporta como um processo contínuo, ou seja, em longo prazo, ela não pensa só no curto, estabelece uma amplitude do termo em todas as atividades humanas que a mesma compõe, tá? Então, isso é importante, né? A empresa investir também em ações sociais. Então, de modo que o crescimento econômico não existirá sem progresso social e ambiental, sem esquecer de levar em consideração o equilíbrio econômico da empresa, né, que se forma o tripé sociedade, economia e meio ambiente. Isso é importante, tá? Em pesos iguais, devido a serem aspectos interrelacionados, ou seja, em conjunto, tá? De acordo com Ashley, o mundo empresarial encara a responsabilidade social como uma nova estratégia para quê? Para maximizar seu lucro e potencializar seu desenvolvimento. Então, as empresas começam a verificar que é importantíssimo essa questão da gente falar em responsabilidade. Isso decorre de maior conscientização dos consumidores e, consequente, procura de produtos que sejam geradores de melhoria para o meio ambiente, para a comunidade, tá? É claro, valorizando aspectos éticos inerentes a toda a cidadania. Então, quanto mais consciência os consumidores possuírem, quanto mais capazes de exercer a cidadania eles forem, maior será a exigência pela prática dessas ações, tá? Por parte da empresa, de estratégias empresariais, é o que a gente pode dizer, e sobre a questão ambientalmente sustentável e economicamente viáveis, tá? Tranquilo, pessoal? Foi um pouquinho rápido, justamente porque é o resumo. Então, a gente está passando para vocês sobre os tópicos mais importantes dentro desse contexto, tá ok? Bom, falando sobre a Petrobras, ela direciona os investimentos representativos e mobiliza toda a companhia, como a gente pode ver, vocês podem entrar no site e verificar sobre essa questão, né? A companhia é uma consciência mais socialmente responsável, tá? Em que tal ação gera o quê? Uma significativa redução dos vazamentos de petróleo, um investimento maior, impactos aí no meio ambiente. Então, essa redução, ela se torna expressiva, tá? E a Petrobras tornou-se o benchmark da indústria mundial do petróleo com o menor volume de agressão ao meio ambiente da história. Então, a gente pode acessar aí, tem esse artigo, que vocês podem, esse site, né? E vários artigos falando sobre essa questão. Então, a empresa investe muito também na redução de impactos ambientais, né? É muito fácil, às vezes, a pessoa ir lá, né, uma empresa extrair um determinado produto e não pensar no meio ambiente. Qual que é o impacto que vai causar se não tiver aí algo para proteger, né, algo que vai assegurar que não aconteça um acidente, como a gente viu aí na Vale, né? Tanto em Brumadinho, né, que ocasionou impactos. A gente sabia que tinha problemas, né?
profissionais sabiam, passou para a empresa, mas a empresa acha melhor continuar assim e depois a gente paga um valor irrisório e tá tudo certo, né? Uma questão mesmo que a gente pode observar, dentro da questão da responsabilidade social, nós temos aqui em Sinop, que foi construída aí uma hidrelétrica, né? Telespires. Então, ocasionou aí a questão da limpeza das margens dos rios, né? Tirando as árvores, limpando, por quê? Porque tivemos aí o aumento, né, do volume de água por causa da barragem, e a empresa optou por não fazer 100% correto, né? Escavar, tirar essas árvores, e a mesma fez uma análise, posteriormente a gente conseguiu esse conteúdo, que a empresa viu que era mais fácil ela pagar uma multa, seria mais barato do que fazer essa limpeza, né? A limpeza seria cerca de 50 milhões de reais, e a multa, ela ia receber uma multa de 4 milhões. Então a empresa, né, nesse caso, ganharia 46 milhões. E aí depois a gente viu o prejuízo que deu, muita mortandade de peixes pela não limpeza correta na beira dos rios com o aumento, tá, do leito aí, tá, no represamento. Então, só para vocês terem ideia, às vezes a empresa, ela não pensa no meio ambiente. E a gente viu, acredito que vocês viram, nos telejornais, essa questão da mortandade de peixes. Então, a empresa só pensou na questão da lucratividade, tá? É claro que ela perdeu muito mais posteriormente por essa atitude, tá? Falando sobre a questão das práticas sociais, né, beneficiando com as práticas sociais, a comunidade e os próprios funcionários buscam mostrar mais que uma estratégia de marketing, tá? Um respeito ao cultivo ao ambiente que vive, traduzindo esse respeito num processo chamado de ecoeficiência, tá? O que a gente pode dizer que seria produzir mais com o menor impacto possível no meio ambiente, colaborando assim para a disseminação e desenvolvimento dos usos de energia alternativa e favorecendo a proteção à biodiversidade, tá? De acordo com o Walsh et al., a responsabilidade social pode agregar valor à imagem da empresa e, com isso, aumentar sua vantagem competitiva. Aquilo que eu falei, né? A empresa pensa no próximo e, automaticamente, ela tem um retorno de reconhecimento desse próximo, tá? Ou seja, servir como meio para atingir o público que considera a atitude socialmente responsável como um pré-requisito ou diferencial para a escolha de uma determinada marca, tá? Então, seguindo essa ideia de diferencial, a Petrobras intensificou as suas ações. Então, é interessante vocês entrarem depois nesse site, tá? Para vocês terem mais informações. Então, sempre buscando estabelecer o propósito de uma nova gestão dentro de uma organização que visa a cultura empresarial, consolidando em preocupações quanto ao meio ambiente, também a segurança e a saúde. Contudo, a responsabilidade social vem representando as novas estratégias dos negócios, na qual as mudanças estabelecidas ficam por conta da conscientização da sociedade civil, tá? E assim serem bem vistas, como a gente sempre fala, reconhecidas pela excelência do seu desempenho quanto às ações sociais desenvolvidas, tendo em vista a boa imagem da organização em frente às organizações, né, gerais, tá? Os seus stakeholders, beleza? Normas e indicadores de responsabilidade social. A gente falou um pouquinho da prática da responsabilidade social. O que seriam as normas e indicadores para a gente finalizar a aula de hoje, né? Os indicadores, pessoal, eles são ferramentas de gestão que visam apoiar as empresas na incorporação da sustentabilidade, tá? E também da responsabilidade social e empresarial, ligado às suas estratégias de negócios, que venha a ser sustentável e responsável. Então, essa ferramenta, ela é composta por um questionário que permite o autodiagnóstico da gestão da empresa em um sistema de preenchimento, basicamente online, que possibilita o que? A obtenção de relatórios por meio dos quais é possível fazer o que? Um planejamento, a gestão de metas para o avanço da gestão na temática da sustentabilidade. Então, indicadores são isso, tá? São ferramentas importantíssimas para que a gente tenha aí uma visão mais completa, tá? Do que a gente trata aí dos assuntos. Ou seja, tenho lucro? Tenho. Procuro lucro? Procuro, mas também procuro ter responsabilidade, sustentabilidade, com o meio ambiente. Tranquilo? Bom, dúvidas, perguntas seriam isso, tá, pessoal, o conteúdo de hoje. Próxima aula, na próxima terça-feira, a gente vai falar um pouquinho sobre a ética e o profissional de contabilidade e a aula 10, que são as últimas duas aulas do
conteúdo do semestre. É claro que nós vamos ter aí, possivelmente, ter a última aula, seria na próxima terça-feira, dia 5, nós vamos ter aí a penúltima aula, tá, pessoal? A última aula eu sempre deixo em aberto, se o aluno quer tirar dúvidas, fazer perguntas, questionamentos, tá? Então, sempre lá no dia 12, né, que vai ser dia 12, a nossa última aula, eu deixo em aberto. Quem quiser entrar, a gente vai conversar, possivelmente a gente tem aí já um fechamento prévio, né, das notas, e aí a gente vai conversar, vamos falar sobre quem ficar de exame, o que, que a gente vai cobrar. Então, basicamente, eu deixo a última aula para essas questões. Tranquilo? Pessoal, dúvidas, perguntas, fiquem à vontade, que a gente pode responder aí na medida do possível, né? A gente sabendo, a gente responde, senão eu vou procurar, né? Como eu tenho um professor que ele é doutor em concreto, tá? Ele é dessa área de concreto. Então, ele basicamente ele falava, pessoal, pode perguntar, se eu não souber, né, eu vou pesquisar, tá? E às vezes a gente acha que o professor doutor sabe tudo, mas ele falou, eu falo para vocês que eu não sei tudo, né? Então ele é da área de concreto, e quando eu fiz engenharia civil, ele basicamente era um dos melhores professores da faculdade, porque ele tinha uma prática muito grande, então ele trazia para dentro da sala e a gente posteriormente praticava. Então é um especialista na área de concreto, né? Então a gente aprendeu muito com ele, tirando todas as dúvidas relacionadas ao concreto. Até hoje a gente trabalha na área também, tá? Como contador, como professor, a gente também trabalha aí com os projetos, seja industriais, comerciais, né, projetos em fazendas, e aí a gente trabalha com essa questão também. Então é importante que vocês participem, né? Perguntem, tirem suas dúvidas, tá? Deixa eu ver aqui. A Mariana fez uma pergunta, né? Ações feitas para abaterem impostos, também, Mariana, pode acontecer, tá? Algumas empresas, elas acabam, né, fazendo essas ações para terem benefício futuro, tá? Isso, né, a gente vê na questão do imposto de renda, né? Eu acredito que, não sei se vocês já estudaram, mas algumas empresas acabam fazendo ações, contribuindo, né, em comprando algo para uma comunidade que ela pode abater no imposto de renda, pessoa jurídica. Não sei se vocês já sabem disso, mas vocês podem pesquisar aí, algumas empresas elas veem com os outros olhos, não só para beneficiar uma comunidade. Ah, eu vou ajudar aquela comunidade pobrezinha. Ela tem interesse também, tá, pessoal? Então, tudo que a empresa se dispõe, né, em ajudar, gastar, automaticamente ela ganha de retorno, tá? É como um imposto de renda, né? Pessoa física. Se você ajuda uma comunidade, se você ajuda uma instituição, você pode abater no seu imposto de renda. Então, tudo gera isso, né? Gera interesse. Mas é claro, pessoal, que isso não é só por interesse, se a gente for pensar. É uma contribuição em geral, tá? Por quê? Porque você ajuda a comunidade. Se você pagaria aquele imposto de renda, você não saberia para onde estaria indo. Então, você pode ajudar, pode contribuir e automaticamente abater no seu imposto de renda. Beleza? Pessoal, dúvidas, perguntas, fiquem à vontade. Agora são 7h50. Claro, a gente encerra por aqui a nossa aula se não tiver nenhuma pergunta, dúvida. Se cuidem, né? Se cuidem, que a gente viu aí que ainda está ascendente a curva, né? Tá feio, tá muito feio. E a gente espera que Deus nos proteja, né? Como eu falei para vocês na última aula, a gente vê que o número de mortos no Brasil está alto, tá? Tá chegando aí a casa de 3.000 por dia, tá? Em 24 horas, só para vocês terem ideia, somando Estados Unidos, Itália, então a gente tem que se cuidar, tá? Então, nesse momento aí difícil, muitas famílias perdendo os parentes, amigos, a gente tem que se cuidar, pegar a Deus e que Deus abençoe essas pessoas, né? A gente não chega aí a mais do colapso do jeito que já está, tá? Então, se não tem nenhuma pergunta, agradeço vocês por nos acompanhar. Lembrando, pessoal, que a gente tem mais 2 aulas, tá? Na próxima quinta-feira vocês têm a segunda avaliação, não se esqueça, tá? Será relacionada a todo o conteúdo que a gente viu até agora e vale 5 pontos, como a primeira, tá bom?
tem a terceira atividade, e depois que acabar a terceira atividade, nós temos a última atividade, que é a quarta. Tá? Então, quinta-feira tem a prova, vale 5, de 0 a 5, e aí a última prova, e já está aí a data, vai ser de 0 a 10. Tá? Aí fecha a questão aí das médias. Então, vocês têm essa terceira atividade de 0 a 10, a quarta atividade de 0 a 10, vou somar as notas e dividir por 4, vocês têm a primeira média. Amanhã, ou melhor, quinta-feira, vocês já vão ter a segunda média. Por quê? Porque automaticamente a nota que vocês tirar, vocês podem somar com a primeira nota da prova, com essa segunda você já tem a média, que é somatória, tá? Somente as atividades que a gente pega e soma todas e divide por 4, beleza? Lembrando, alguns alunos estavam com dúvida. Professor, na primeira prova eu tirei 6, e aqui na minha nota tá 3. Pessoal, 60%. Vocês podem ver que ela dá em percentual. A única nota que vai ser relacionada ao percentual, 100%, né, vai ser a última nota da prova. A terceira prova que vai ser o que você tirar em percentual vai ser a sua nota, tá ok? Então teve alguns alunos aí que eu expliquei no grupo e mesmo assim não conseguiram entender, né? Professor, eu tirei 6 e tô com 3, e agora? O que eu faço, né? Agora tem que estudar um pouquinho mais. A prova não é difícil, vocês viram aí dos nossos conteúdos, tá? Dentro do que a gente falou, e basicamente a gente tem aí uma avaliação boa de vocês, tá? Muitas participantes, a gente viu que teve alguns alunos que não participaram, alguns que perderam as provas. Pessoal, perdeu a prova, tá? Infelizmente, aí teria que entrar com um processo na secretaria para pedir uma segunda chamada, mas o PSLE, o PLSE, fica difícil a gente fazer a segunda chamada, tá? Mas quem perdeu a primeira prova, quem perdeu uma atividade, dá para passar ainda, tá bom? Então se esforcem. Então, eu não fiz a primeira atividade. Tem perigo, faça as outras. Perdi a primeira prova. Não tem perigo. Dá para recuperar na segunda e na terceira, tá? Então, se perder um trabalho e perder uma prova, essa valendo 5, vocês conseguem passar ainda. Beleza? Estudem. Não deixe de fazer a prova, como eu falei, mais cedo, tá? Porque à noite tem estabilidade. Professor, mas eu trabalho o dia todo. Tranquilo. Lembrando, é importante que vocês façam uma prova pelo computador, pessoal. Ó, se organize, tá? Vai no Lan House, vai na casa de alguém aí que possa fazer essa prova. Por quê? Porque pelo celular é um pouco complicado cigar. A gente sabe disso, tá? Então se programe, já tá a data da prova, vai lá, faz, é tranquilo. Não é difícil, tá? Mas pelo celular pode dar algum probleminha aí. Então, nesse caso, a avaliação, então lembrando, quinta-feira é a nossa segunda prova e depois a gente tem a última, tá? Não se esqueça de fazer a atividade 3, para entregar aí na data que eu postei para vocês, e qualquer dúvida estamos à disposição, beleza? Então, muito obrigado, deixa eu agradecer aqui, tá? Pessoal, lembrando, eu sempre adoto essa questão, o aluno que participa das nossas aulas síncronas, a gente sempre, às vezes, acaba dando um meio ponto para ele lá no final, e esse é um ponto extra, né, meio ponto extra. Por quê? Pelo esforço dele ter vindo aqui, tá? São 30 pontos no total, ainda eu dou meio ponto, dependendo do aluno, né, a participação dele, a gente até pode dar um ponto, vamos supor, tá? Mas quem está aqui na nossa aula, como está gravada a aula, depois eu verifico quais os alunos que participaram. E aí a gente acaba dando esse meio ponto a mais para ele lá no final, tá bom? Agradeço a Milena, agradeço o Guilherme, o Antônio, a Jéssica, a Andressa, a Sábita, né? E a Mariana. Beleza, pessoal? Um ótimo dia para vocês, se cuidem, tá? Usem máscara, álcool em gel, como já foi falado aí. Que Deus o proteja, vocês e suas famílias, e que a gente possa estar aí na próxima terça-feira junto, beleza? Grande abraço, então fiquem com Deus e até a próxima terça-feira. Tchau, tchau.